Uma proposta completamente indecente. Uma mãe, uma trabalhadora, está passando um apuro danado, um aperto danado com as contas de casa. Daí, para conseguir pagar comida para os 4 filhos, para conseguir pagar alimento, minha gente, ela saiu pedindo ajuda. Ela chegou na distribuidora de gás, onde ela sempre compra o gás, na redondeza da casa dela, e disse o seguinte: eu gostaria de comprar fiado. Ela já era cliente ali, sempre pagava certinho. Eu gostaria de comprar fiado porque o preço está nas alturas, eu fui demitida, eu estou sem emprego, eu estou numa situação desesperadora. Falou direto com o dono da distribuidora de gás. Sabe o que ela recebeu como resposta? Uma proposta sexual. Para conseguir um botijão de gás, ela teria que se deitar com o homem, o dono da distribuidora. Para você que está chegando agora, para eu deixar bem claro o que aconteceu. Esse homem ofereceu sexo por gás. Ele queria sexo com esta mulher, a vítima, para daí fornecer gás, botijões de gás. Ele disse que se tivesse sexo todo mês, ela teria gás todos os meses. Tudo gravado. Essa mulher foi muito inteligente, pegou o celular, gravou a conversa. E aí nós vamos trazer agora com exclusividade para vocês. Detalhe, ela é casada e ele também é casado. E o repórter Marcos de Pato foi na caçada desse homem. Pode rodar. Queria saber se o senhor mesmo, se não tinha condição do senhor fazer para mim, eu tô aqui perto. Não, é que eu tô precisando também, né? Tá, mas como é que eu vou fazer? Ah, não, deixa lá, eu te der o gás todo mês, daí não precisa pagar. Tá, mas aí o senhor me dá o gás todo mês e como é que eu faço daí? Chega comigo, arga um pouquinho. É que é complicado, né? É. Veja aí. Sem eu dormir com o senhor não me faz o gás fiado daí? Não é que eu tô precisado. Tá, o senhor tá precisado, mas o senhor tá precisado do quê? Que agora eu não entendi. Se não é o que eu acabei de dizer. Uma mulher. Tô precisando de uma mulher. Mas que nem eu falei pro senhor, que eu sou casada, né? Não tem como eu tá... Na verdade... Mas como é que se diz o ditado? Cavalo atado também pasta, né? Entendi. Quer fazer? Ia ter que ser o gás pra mim ficar com o senhor. É. Mais ou menos isso. Quer fazer? Não me paga mais o gás, não. Todo mês tem gás. Vocês ouviram o áudio. Essa foi toda a conversa registrada por essa mulher, inteligentemente registrada por essa mulher. E aí eu tenho a matéria completa do Marcos de Pato, porque ele foi na caçada desse homem. Será que ele conseguiu conversar com esse homem? Todo cavalo atado também pasta. Um vocabulário chulo, um sem vergonha, casado, se prestando a um serviço desse, com uma mulher trabalhadora séria, de família, mãe de família, 4 filhos. Falar umas barbaridades dessas. Ele queria sexo em troca de botijão de gás. E ela nunca deu abertura nesse sentido para ele. Nunca. Antes que venham a turma aí que gosta de um pré-julgamento, antes que venham vocês julgar essa mulher, ela é vítima desse caso. A matéria é completa. Agora sim, Marcos de Pato conta pra gente. Mesmo sem ter feito nada errado, esta mulher diz sentir-se corrompida moralmente pelo que ela sofreu. Eu tô me sentindo horrível, porque eu fui procurar uma ajuda e não recebi. E como é que fica? Eu, como mãe, não pedi pra Deus pra eu ter passado aquele momento, mas eu passei e levei esse tipo de coisa na minha cara, entendeu? Eu me sinto pior que um lixo. Depois de passar 20 dias sem trabalhar, cuidando dos filhos que estavam doentes, a manicure ficou sem dinheiro. No último dia 21, o gás de cozinha acabou e ela tentou comprar um botijão fiado. Fiquei sem gás, acabou meu gás. Infelizmente, eu não tive de onde arrumar emprestado, né? E ficar sem gás com 4 crianças é meio complicado. Então eu falei, olha, eu queria ver que se o senhor não me arrumava um gás até o dia 28, o dia 30, aí qualquer coisa eu acertava com o senhor. Aí ele pegou e falou assim, olha moça, eu não costumo fazer assim. Você fala, olha, eu posso te ajudar da seguinte forma. Eu pego, eu te forneço gás
e você me ajuda também. Eu falei, que sentido o senhor está falando? Aí ele falou assim, olha, todo homem tem suas necessidades. Então, assim como você está precisada, eu também estou precisado. Aí ele falou assim, é o seguinte, você fica um pouco comigo, você dorme comigo e eu te forneço quantos gás for preciso. Queria saber se o senhor mesmo, se não tinha condição do senhor fazer pra mim, eu tô aqui perto. Não, é que eu tô precisado também, né? Tá, mas como é que eu vou fazer? Ah, não, veja lá, eu te der o gás todo mês, daí não precisa pagar. Tá, mas aí o senhor me dá o gás todo mês e como é que eu faço daí? Fica comigo, larga um pouquinho. É que é complicado, né? Veja aí. Sem eu dormir com o senhor não me faz o gás fiado daí? Não é que eu tô precisado. Tá, o senhor tá precisado, mas o senhor tá precisado do quê? Que agora eu não entendi. Se não é o que eu acabei de dizer. Uma mulher. Tô precisando de uma mulher. Mas que nem eu falei pro senhor, que eu sou casada, né? Não tem como eu tá... Na verdade... Mas como é que se vira o ditado? Cavalo atado também pasta, né? Entendi. Quer fazer? Ia ter que ser o gás pra mim ficar com o senhor. Mais ou menos isso. Quer fazer? Não vai pagar mais o gás, não. Todo mês tem gás. Ao saber do acontecido, o marido dela ficou revoltado. Mas a vítima conseguiu acalmá-lo. Tem que acalmar ele, porque como marido já é difícil pra mim chegar e falar como esposa, como mãe, o que aconteceu, que é uma vergonha, uma nojeira pra mim. Depois do ocorrido, a vítima ligou para a polícia, que a orientou a procurar a delegacia da mulher para fazer o registro do boletim de ocorrência. Mas ela não conseguiu. Eu fui na delegacia ontem, na regional, só que não deu pra mim abrir, estava fora de ar. Me pediram para ir na delegacia da mulher, eu também não consegui abrir o BO, porque falaram como ele não me pegou, não me relou, nada desse tipo, aí não teria como abrir o BO. Pediram para mim ir na frente da Defensoria Pública. Só que aquela, né? Se ele fez isso comigo, ele pode ter feito isso com outras pessoas que passaram por uma necessidade pior, porque também é um bairro carente, entendeu? Então, assim, eu tô fazendo por mim, para quem já aconteceu, para quem iria acontecer, entendeu? E porque eu sou mãe de 2 meninas. Nossa equipe tentou conversar com o dono da distribuidora, mas ele não estava no local. Eu queria, na verdade, falar com o seu gaúcho, por favor. Não tá? Não. Ele não tá? Não, tá. Ela não conseguiu registrar nem o boletim de ocorrência, porque no entendimento do investigador que atendeu esta mulher, não há um crime. Não há um crime. E aí eu me revolto muito, porque as mulheres ficam à mercê de homens covardes como aquele ali. E detalhe, eu tenho o endereço dele, eu tenho o nome completo dele, apelido, eu sei onde ele mora, eu sei onde ele trabalha. Ela também, ela nos forneceu tudo. Só que eu fui conversar antes com o delegado Fábio Machado. A gente é experiente aqui no noticiário investigativo, no jornalismo investigativo. Fomos conversar com o delegado Fábio Machado, que atende a área, para ele explicar por que não fizeram o boletim de ocorrência, por que não há crime. Eu tenho o sinal já do Douglas, deixa eu vir aqui na 2, 13 horas e 16 minutos, o Douglas Bandeira está ao vivo conosco. Ele vai conversar com o delegado Fábio Machado. E a pergunta é muito clara, viu, meu irmão? A pergunta é muito clara. Não há um crime aqui? Não existe um crime em um homem oferecer para uma mulher que não estava buscando nada disso, sexo, em troca de um produto que era o botijão de gás? Por favor, Douglas, com você. Oi, Lucas, e aí eu já complemento que a gente pode entrar naquela discussão entre as diferenças do flerte e a imoralidade, né? Até o flerte moral e o imoral, porque uma coisa é você ser solteiro, do outro lado também a pessoa ser solteira, e aí você flertar com a pessoa com o devido respeito, obviamente, é uma coisa. Agora, nessa situação, onde o homem é casado, a outra mulher é casada, ela não estava querendo nada com ele, muito pelo contrário, queria um favor, era a chance dele de prestar-lhe, de repente, uma solidariedade por conta da situação da mulher. E aí, em troca, ele acabar pedindo exatamente um favor como esse para ela, aí a gente entra naquela discussão do que é crime e o que é imoralidade. E aí está aqui do meu lado o doutor Fábio Machado, aqui da Delegacia de São José dos Pinhais, que sempre atende a nossa equipe. Ô, doutor, a gente escutou toda a história, ouvimos todo o áudio lá desse comerciante, que é aqui de São José dos Pinhais, aquilo que ele propôs para ela.
Com aquele áudio, com a história que ela contou, a gente pode caracterizar esse caso como um crime diante da lei ou não? Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde. Apenas com o que você está trazendo para a gente não tem como adequar nenhum tipo penal. Não seria a responsabilização criminal responsável por esse fato, e sim uma responsabilização civil. Mas, de qualquer forma, a gente pede para que a vítima nos procure, para que a gente verifique todos os detalhes desse fato e, sim, se há ou não o crime a ser apurado. O fato é que, como você falou, é um fato imoral, um fato que realmente a mulher estava naquela situação difícil, passando por dificuldades, e houve um pedido de favorecimento sexual de alguma forma, e isso daí tem que ser analisado. Se houve uma coação, se houve uma violência, se houve uma ameaça, se esse favor era para o próprio fornecedor de gás ou se era para outra pessoa, se as pessoas envolvidas eram todas maiores de idade, se havia uma ascendência hierárquica entre elas. São elementos dos tipos penais dos crimes contra a dignidade sexual que têm que ser analisados nesse caso. Agora, apenas com esses elementos que você está me trazendo, não é possível a gente tipificar como crime. É sim, como você falou, uma conduta repugnante, uma conduta imoral, dada aí a condição das pessoas envolvidas, mas de qualquer forma a gente vai dar toda a atenção a essa mulher para que ela possa sim receber o apoio do Estado nesse momento difícil. Doutor, só alguns poucos exemplos que eu possa dar para nós, para que esse caso de repente possa virar um crime. De repente, se essa mulher chegar aqui na delegacia de São José dos Pinhais, trazer mais algum fato que seja determinante para que essa história vire um crime. Por exemplo, que fato seria esse que ela pudesse trazer, até para servir de exemplo para outras mulheres que estejam assistindo o programa também, doutor? Sim, a gente tem que verificar se houve alguma ameaça, alguma coação, alguma violência, se esse induzimento, essa relação sexual seria mantida com o próprio fornecedor desses botijões de gás ou se seria com o terceiro, se ele estaria tirando vantagens econômicas dessa exploração sexual. Tudo isso tem que ser analisado. Mas apenas com esses fatos, essa conversa que você está mencionando, que foi transmitida ao vivo agora, nós não podemos tipificar como nenhuma conduta criminosa. Vamos sim analisar todos os elementos que forem trazidos por essa vítima. Nós vamos dar toda a atenção a esse caso, justamente para que seja esclarecido se há crime ou se é apenas um ilícito civil. Então, o ideal seria esta pessoa vir aqui conversar com o senhor na delegacia de São José dos Pinhais, né, doutor? E outro ponto, a gente mostrou essa situação deste caso específico. Caso realmente ele esteja tipificado em algum tipo de crime, algum abuso, alguma coisa assim, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser preso, ele pode responder criminalmente pelo quê, doutor? Sim, vai depender do que for apresentado. Caso haja algum crime contra a dignidade sexual dessa mulher, nós vamos sim apurar esse fato, vamos verificar o que aconteceu. Se for atribuição nossa, vamos instaurar um inquérito. Caso não seja, vamos encaminhar para a Delegacia da Mulher. Tudo isso são providências que a Polícia Civil vai tomar nesse caso em concreto. Mas precisamos sim tomar ciência oficialmente desse fato para que a gente possa tomar as providências que eventualmente sejam cabíveis. Caso não seja caracterizado como crime, o que essa mulher pode fazer contra este comerciante? Sim, ela deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública para receber um apoio jurídico nesse caso e caso entenda pertinente, caso sinta lesão na sua moral, ela pode sim ingressar pedindo uma indenização pelos danos morais, caso isso seja cabível, caso os advogados entenda que seja pertinente. Sendo um ilícito civil, não cabe à Polícia Civil instaurar qualquer procedimento, e sim à Defensoria Pública ou ao advogado que eventualmente ela venha contratar. Okay. O doutor Lucas quer fazer uma pergunta para o senhor lá do estúdio. Pode falar, Lucas. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença, mas eu estou muito preocupado com o que o doutor disse aqui, porque eu fico imaginando se a moda pega. Você imagina só, a mulher chega no shopping, às vezes quer negociar um desconto numa loja. Então você me faz esse favor sexual aqui, que eu te dou esse desconto lá. E a pergunta é a seguinte, doutor, é bem clara. Você mesmo falou que se há uma exploração sexual com vantagem financeira envolvida, isso não é um crime? A pergunta é bem clara, doutor. Exploração sexual com vantagem financeira é crime? Essa é a pergunta, por favor. Ok. Ô, Lucas, a gente está tendo um probleminha aqui com o retorno aí do estúdio, mas a gente entendeu a pergunta. O Marcel me passou aqui. Doutor, existe uma possível exploração sexual deste rapaz por conta da situação financeira dessa mulher? A nossa legislação, ela não pune nem a mulher que se prostitui, nem o cliente que toma esse serviço. Ela
pune quem explora aquela situação de miserabilidade que é a prostituição. Quem tira proveito, vantagem econômica disso, mantém uma casa de prostituição, induz uma pessoa menor de idade, por exemplo, a ingressar na prostituição, várias outras condutas são punidas para que não se mantenha essa conduta, para que isso não seja fonte de renda para ninguém. Agora, a pessoa que se prostitui e a pessoa que toma esse serviço, pela nossa legislação, não venha a ser responsabilizada criminalmente. No caso em tela aqui, a gente não verifica o que você está falando, uma exploração sexual, porque essa exploração seria para obter vantagem econômica. Eu exploro, sim, a prostituição de terceiros para que eu obtenha vantagem econômica com isso, o que é repugnante, o que a lei entende como sendo violador de uma regra, de um tipo penal. Mas no caso em tela, o que você mencionou não se enquadra nessa hipótese. Doutor, uma última pergunta. Caso o Lucas tenha outra pergunta do estúdio, aí a gente vai repetir aqui, tá, Lucas? Mas uma última pergunta minha. A gente sabe que esse não é um caso isolado, não vamos ser bobo aqui, porque essa mulher apenas gravou o que foi oferecido a ela. Mas existem muitos outros homens que pedem esse tipo de favor mesmo, na imoralidade mesmo, né? Qual que é o recado da Polícia Civil mesmo para esse tipo de homem que esteja assistindo o Tribuna da Massa ou para mulheres mesmo que já tenham passado por isso? A gente deve verificar porque existe o tipo penal do assédio sexual que ocorre quando isso acontece no ambiente de trabalho, por exemplo, onde há uma ascendência hierárquica ou uma ascendência qualquer de uma pessoa sobre a outra. Quando o patrão, por exemplo, exige esses favores sexuais para que promova uma empregada. Isso é crime, está criminalizado. Todos esses elementos, como é um tipo que é muito limítrofe entre o ilícito civil e o ilícito criminal, a gente tem que analisar todos os elementos que sejam trazidos para a polícia. Mas o que nós podemos dizer é assim, que configurado qualquer crime, a pessoa vai responder, as penas são altas, vamos instaurar um inquérito e, se for necessário, pedir a prisão dessas pessoas, já que se ela estiver atrapalhando a investigação de alguma maneira, coagindo testemunhas de alguma maneira, ela pode ser presa justamente no inquérito que investiga esse crime contra a dignidade sexual. Ok. Doutor Fábio Machado, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Tribuna, bem esclarecedora a entrevista, Lucas. Então tá dado o recado aí aos homens. Uma conduta imoral de cunho sexual pode sim dar um processo, pode sim até dar cadeia, segundo o que o delegado falou para nós. Lucas. Muito obrigado, viu, Douglas? Agora, se a polícia, por conta da lei, não pode fazer nada, a gente pode. Esse homem é casado e a equipe do Tribuna foi até a casa do suspeito. Eu vou trazer essa informação, tá? Eu vou trazer o momento em que o Douglas Bandeira chega na casa do suspeito e encontra a esposa do dono da distribuidora. Pois bem, a equipe do Tribuna foi até a casa do suspeito. Esse homem teria então oferecido um botijão de gás em troca de sexo. Ele não estava, mas nós encontramos a esposa dele, que não tem nem ideia do que aconteceu. E a esposa confirmou que ele mora lá, só que ele está no litoral paranaense. Agora eu tô curioso. Vem aqui comigo. Será que o Douglas falou para essa mulher o que aconteceu? Será que o Douglas entregou esse homem lá para essa mulher? Ele conversou com ela. Eu tenho gravado o trecho, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse trecho, por favor. Daí não... Vocês seriam o quê? Nós somos a Rede Massa, queria dar uma conversadinha com ele, mas apenas um. Não, sem problema, só que ele não tá. Ele não tá. Então, beleza, mas ele volta essa semana ou não? Ou vai ficar por lá? Olha, provavelmente, se ele não vir hoje, ele vem sexta-feira. Ele vem na sexta? Lá onde ele tá, não tem sinal. E daí como a gente tá montando a chácara lá, não tem internet instalada, sabe? Lá só vai funcionar no Wi-Fi. O Douglas não falou. Que o Douglas, claro, ficou com o coração cortado pelo que eu entendi aí com essa mulher, que está sendo traída. É ou não é? Ô Douglas, você não quis contar para ela que tudo isso aconteceu? Conta para mim, como é que foi isso aí? Teu relato pessoal agora, tira o lado repórter. Teu relato sentimental e pessoal, por favor, meu irmão. Não, Lucas, aí eu vou misturar um pouco o lado repórter e o lado pessoal também. Primeiro, como não foi tipificado em crime, se esse homem
tivesse abusado dessa mulher, tivesse tentado estuprar, tivesse tentado, sei lá, outro tipo de... ou tivesse dito outras palavras ali mais fortes para aquela mulher, que tivesse diminuído ela de alguma forma, e isso realmente tipificasse um crime, que ele responderia criminalmente por isso, eu teria falado sim para a mulher, até porque ele seria procurado pela polícia a partir do momento que abrisse o inquérito contra ele. Então eu teria falado, ó, teu marido está fazendo isso, isso e isso, ele vai ser procurado. E aí a gente queria muito saber a versão dele. Mas como por enquanto, e a gente diz, por enquanto ainda não é um crime dentro do Código Penal, que eu posso dizer assim, né, doutor? Por enquanto não é um crime, eu não quis falar para ela. Né? Agora vamos deixar o casal se entender, ela é telespectadora do Tribuna, ela com certeza está assistindo a gente, com certeza já identificou o marido dela diante de toda a história que foi contada, agora o casal vai se entender. Eu não quis fazer essa ponte, porque não era a minha... Não estava na minha consciência fazer essa ponte ali, criar esse atrito entre o casal por uma coisa que ele não, pelo menos um crime que ele não cometeu por enquanto. Agora, como ela com certeza assistiu, agora os dois vão se entender. E, claro, se ele quiser conversar com o Tribuna da Massa, o espaço está aberto, né, Lucas? A gente está com todo o microfone aberto aqui para ele poder, se ele quiser se defender de alguma forma diante dessas palavras que ele disse ali para aquela mulher que estava precisando de ajuda e não de sexo. De ajuda, Lucas. É verdade. Mas, rapaz... Olha, vai dar pano pra manga, porque a mulher assiste o Tribuna, aí ela tá vendo, assistiu aqui, ela já identificou. Primeiro que reconheceu a voz. Aí, opa, dono de distribuidora de gás. E aí ela viu a cena do Douglas conversando com ela lá hoje de manhã. O Douglas foi um homem educado, de classe, não contou pra ela, mas nós temos que trazer os fatos. Uma mulher que procurou a equipe do Tribuna da Massa, teria sido explorada sexualmente, na minha opinião, foi explorada sexualmente por vantagem financeira, mas aí tem o entendimento da lei. E aí ela teve toda a voz do mundo, vai ter sempre toda a voz do mundo aqui com o Tribuna da Massa. Mas essa mulher, eu acho que ela já reconheceu, acho que hoje à noite o bicho vai pegar na casa desse dono da distribuidora. Se com a polícia não vai pegar lá na casa dele, eu acho que o bicho vai pegar. Obrigado, viu, Douglas? 13 horas e 31 minutos.